Boa noite, queridos. Tudo bem? Nós estamos aqui na Igreja de Interlagos e para quem não me conhece, eu sou o pastor Hélio Pilvezan Filho, né? E hoje é dia 6/10 de 2022, uma quinta-feira, e agora são 20h04. Nós estamos aqui reunidos para a Escola da Doutrina Bíblica. Só um segundinho. E hoje nós vamos estudar um tema bastante interessante. É o início do reino de Deus com a irmã Eliette, ok? Veja, esta escola, ela tem por objetivo de estudar a doutrina bem a fundo, tá ok? Então você se prepare aí para estudar bem a palavra, usar bem as anotações, faça anotações. Se tiver dúvidas, pode fazer perguntas, não tem problema nenhum. Nós temos um canal, fale conosco, @igrejadeinterlagos.com.br, que nós vamos receber com bastante alegria. Falando nisso, né, nós temos um site, que é a igrejadeinterlagos.com.br, onde você vai encontrar os nossos horários de culto, tá bom? E lá também tem um botão no canto superior direito, que é ao vivo. E aí você pode participar dos nossos cultos, lembrando-se sempre de que você entra com o microfone e as câmeras desligadas, né? Por enquanto, nós estamos fazendo os nossos cultos apenas de maneira online. Mas em breve a gente vai poder se reunir pessoalmente, né? E todos os nossos cultos são gravados, tá bom? E você vai encontrar todos os nossos estudos e cultos e pregações num canal do YouTube, que é a Igreja de Interlagos, tá bom? Tudo junto, Igreja de Interlagos. E temos também o Instagram e o Facebook. Siga-nos lá. E se você assistir pelo YouTube, né, dê um joinha lá e faz algum comentário só para a gente receber alguma relevância, tá bom? Então, a princípio, eu queria fazer uma breve oração para a gente poder começar, então, esse estudo. Fecha seus olhos, mesmo que você esteja vendo somente a gravação, tá ok? Então, fecha seus olhos que eu vou orar. Jesus querido, obrigado por esse momento tão bom na tua presença. Pedimos, Deus, que o Senhor nos abençoe, nos livre de todo mal. Abra o entendimento das nossas mentes, que o nosso coração receba a tua palavra com alegria. Deus querido, abençoa a vida da irmã Eliette, a casa, a família, todos os seus entes queridos, livra-os do mal e coloca na boca dela, Senhor, aquilo que o Senhor quer para a tua igreja. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Então, Eliette, é com você, irmã querida. Glória a Deus, irmãos. Boa noite, irmãos. Hoje nós vamos trazer um tema que, de vez em quando, a gente fala, né, no reino de Deus, no reino dos céus, mas a gente vai dar um enfoque no início, quando que a gente pode dizer que se inicia o reino de Deus, né? Se a gente pensar assim em termos de eternidade, logicamente, Deus é eterno. Se Deus é eterno, ele não tem começo nem fim de dias. Isso quer dizer que o reino de Deus sempre existiu, que Deus sempre existiu, né? Só que existe alguns... A Bíblia descreve alguns marcos sobre o início do reino de Deus. E a gente também tem que fazer uma diferenciação aqui, irmãos, entre o reino de Deus e o reino de Jeová. Vocês que têm nos acompanhado têm visto que nós já fizemos dezenas de estudos, talvez até centenas de estudos, que comprovam, com a base bíblica, que Jeová é o Deus do Velho Testamento, é o Deus criador do homem natural, é o Deus que
é responsável por guerras, é responsável pela lei, é responsável pelos principados e potestades, é o Deus que está atuando aqui na Terra, né? E existe o Pai, que foi revelado por Jesus, que não tem ingerência sobre o que acontece no cotidiano da Terra. Então, por exemplo, o vírus, a bactéria, o maremoto, o terremoto, a florzinha, a abelhinha que morre, tudo isso, irmãos, é uma coisa do ciclo natural, né, da natureza, e tem muitas coisas também que são dirigidas por Jeová e não pelo Pai, que, por exemplo, é dirigido por Jeová. Por exemplo, as guerras. Jeová ele se intitula o Senhor das Guerras. Outra coisa que Jeová dirige é o ministério dos anjos, né? Que também é chamado de ministério da morte. Outra coisa que Jeová dirige é o movimento da lei dada por Jeová, não essa lei secular que está no Código Penal. Quando a gente fala em lei, irmãos, é aquela lei que foi dada no Monte Sinai a Moisés. Que essa lei foi muito importante, porque qual o principal marco dessa lei? Ela trouxe morte ao homem, porque quem não cumprisse todos os mandamentos da lei estava condenado, né? Então, o homem nasce, vamos dizer, Adão, ele recebeu um espírito vindo de Jeová, que lhe conferiu uma natureza um pouco maligna, um pouco pecaminosa. E esse homem que estava acostumado ao pecado, Jeová vem e dá uma lei sobre ele. Então, esse homem, com essa lei, ele tinha uma condenação. Tá? Então, quem rege tudo isso é Jeová. O Pai, ele foi revelado por Cristo e ele está na luz inacessível. Eu só estou dando esse preâmbulo, irmãos, para vocês verem que existe. Jesus, ele já falou que há muitos deuses e muitos senhores. Isso aí foi Paulo que disse, né? Por inspiração divina. Há muitos deuses e muitos senhores. Se há muitos deuses e muitos senhores, a gente pode imaginar que Jeová está incluído nesses muitos deuses. Por que a gente está dizendo isso? Pelas obras, irmãos. As obras de Jeová são totalmente opostas às obras de Jesus e às obras do Pai. Porque Jesus e o Pai são um, eles têm as mesmas obras. Só que essas obras se contrapõem frontalmente às obras de Jeová. Por exemplo, Jeová deu uma lei do olho por olho e dente por dente. Jesus vem e fala para perdoar os inimigos. Jeová deu uma lei para a condenação do homem. Jesus vem morrer em meu lugar para me salvar dessa condenação. Jeová é um Deus soberbo. Jesus vem e é um Deus humilde. Então, vocês veem que não encaixa as obras, não encaixa a personalidade. Então, a gente só pode chegar numa conclusão, irmãos. O Deus desse século, o Deus desse mundo é Jeová. E Jesus veio aqui na Terra, fez uma obra primordial, que foi nos ensinar, que foi fazer milagres, que foi curar, mas principalmente Jesus veio nos salvar, nos tirar da maldição da lei, fazendo-se maldição em nosso lugar. Porque não teria sentido, irmãos, Jesus morrer por uma lei que o pai dele teria dado, se contrapor a uma lei que o pai dele teria dado. Então, muitas pessoas em vários países já têm essa convicção, nós não estamos inventando a roda. A própria Bíblia prova que Jeová é o Deus desse mundo e Jesus não reina nesse mundo. Tá?
eu já usei a palavra reina, né? Esses dias morreu a rainha da Inglaterra, né, a Elizabeth, algumas pessoas chamavam de Isabel, né, ou Elizabeth. Então, a gente vê que existe um reino na Inglaterra, estou dizendo reino terreno, né, e existem súditos que devem obediência, amor a um rei ou uma rainha, certo? Só que a Bíblia fala também em reinos, né? A Bíblia fala em reino de Jeová e fala no reino de Jesus. Quando eu falar reino de Jesus é igual a reino dos céus e é igual a reino do Pai. Só que é diferente do reino de Jeová, né? Isso que a gente vai tentar esmiuçar hoje, irmãos, porque é um estudo muito interessante, tá? Para vocês visualizarem exatamente o que é o reino do Pai e quando se inicia o reino do Pai. Como eu já disse, o Pai é eterno, o reino dele se iniciou na eternidade, só que para cada pessoa, o reino de Deus se inicia numa data, tá? E quando Jesus veio à Terra também, é um marco da revelação da existência do reino do Pai nas nossas vidas. Então, o que a gente sabe? Que o reino do Pai é um reino espiritual. Ele não tem um estabelecimento aqui na Terra. Não falar, não, olha, o reino do Pai ele está só lá na Palestina. Não, o reino do Pai é só lá para os judeus. Não, o reino do Pai é só aqui no Brasil. Não, não existe uma delimitação geográfica, né? Porque o reino do Pai, o reino de Jesus, na verdade, ele não tem embasamento neste mundo, né? Ele é um reino espiritual. Ele não está baseado em valores físicos, em valores concretos, né? Esse reino que está sendo apresentado para nós é um reino que não tem base em área geográfica ou igreja ou templo ou rituais. Não, o reino que é de Jesus é um reino que em João 18:36, não precisa de abrir, irmãos, é só para quem estiver anotando saber, tá? Quando for para abrir, eu peço para o pastor abrir. Só para quem estiver anotando, João 18:36, Jesus fala assim: o meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, pelejariam meus servos para que eu não fosse entregue aos judeus, mas agora o meu reino não é daqui. Então, Jeová tinha um reino no Velho Testamento que era aqui. Só que agora Jesus vem e fala assim: olha, o meu reino, Jesus é rei também, Jesus é rei do universo, só que Jesus chega e fala assim: olha, vocês estão achando que meu reino vai ser delimitado geograficamente, ou o meu reino vai ter algum tipo de castelo? Não, porque o meu reino é espiritual, né? Então, é interessante a gente saber, irmãos, que o reino de Jeová já foi estabelecido no Velho Testamento. O início do reino de Jeová se inicia no Velho Testamento. Só que é estranho que esse reino de Jeová, geralmente, ele está envolto em trevas, né? Eu só queria que os irmãos que estiverem anotando, 1 Reis 8:12, fala assim: o Senhor disse que habitaria nas trevas. Ou o Salmo 18:11, não precisa de abrir também, pastor, mas só para as pessoas saberem que Salomão ou Davi fala: fez das trevas o seu lugar oculto, o pavilhão que o cercava era a escuridão das águas e as nuvens dos céus. Então, Jeová, ele tem a ver com trevas, né? Por isso que em Mateus 4:16 fala assim: o povo que estava sentado em trevas viu grande luz, e os que estavam sentados na região da sombra da morte, a luz raiou.
Irmãos, essa passagem eu queria que o pastor abrisse em Mateus 4,16, porque está se referindo ao nascimento de Jesus, né? Mateus 4,16, porque aí eu quero ler também junto Mateus 4,17 com os irmãos, se o pastor puder abrir, seria interessante isso. O pastor vai abrir só para a gente verificar junto esse versículo, que é bem interessante, Mateus 4,16. O povo que estava sentado em trevas, essa trevas, porque o povo estava com Jeová, estava em trevas, viu uma grande luz, e os que estavam assentados na região da sombra da morte, a luz raiou. Olha o 17, irmãos, que interessante. Essa luz que raiou foi Jesus, porque aqui em Mateus 4,16 está se referindo ao nascimento de Cristo. Desde então, Mateus 4,17, desde então, começou Jesus a pregar e a dizer: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Quando que chegou o reino dos céus aqui no Novo Testamento, irmãos? Foi quando Jesus se manifestou. Quando Jesus se manifestou, existiu um marco. Lembra que eu falei que o reino do Pai existiu desde a eternidade, só que não era conhecido aqui na Terra. O reino do Pai só foi conhecido aqui na Terra a partir de Jesus, porque Jesus, ele veio pregar. Por isso que no verso 17 está dizendo assim, Jesus veio pregar e a dizer, arrependei-vos porque é chegado o reino dos céus. A gente vai falar um pouco sobre arrependimento também, irmãos. O que a gente vê? Que se Jesus pôs esse marco, olha, você se arrependa, porque agora chegou o reino de Deus, que agora chegou o reino dos céus. Quer dizer, irmãos, que nós não conhecíamos o reino do Pai, nós conhecíamos o reino de Jeová, que nós vamos descrever aqui para vocês verem como é diferente o reino do Pai e o reino de Jeová. Porque a própria Bíblia fala que o reino de Deus não é comida, não é bebida, mas é justiça, paz, alegria no Espírito Santo. Então, um reino que fala muito em comida, em bebida, em vestes, em cerimoniais, em sacerdotes, em pães de proposição, em derramamento de sangue de novilhos, que não sei quem ia beber aquele sangue, ou ia queimar aquele sangue, mandamentos, estatutos, obrigações da lei, como acontecia, né? Aqueles profetas do Velho Testamento, os próprios reis de Israel. Tudo isso que eu falei, irmãos, são todos elementos pertencentes ao reino de Jeová, né? Todos aqueles cerimoniais, todos os mandamentos, as obrigações da lei, os profetas do Velho Testamento, tudo isso pertence ao reino de Jeová. Por isso, irmãos, que em Lucas 16, não precisa abrir, o pastor fala que a lei e os profetas duraram até João Batista. E desde então, olha, irmãos, a lei e os profetas duraram até João Batista. Está vendo que existe um marco, uma terminalidade? Desde então é anunciado quem? O reino de Deus. Tá? Então, o reino de Deus não existia na lei e nos profetas. Se o pastor quiser abrir, pastor, pode abrir, que esse versículo é um versículo tão chave, irmãos, que a gente tem que guardar na cabeça. Lucas 16. Todos esses cerimoniais que eu falei para vocês, dos mandamentos, estatutos, obrigação da lei, sacerdotes, profetas, reis de Israel, todos isso que compõe, esses elementos que compõem o reino de Jeová, Lucas 16 fala assim, a lei e os profetas duraram até João. Sabe que duraram até? Quer dizer que eles acabaram quem está em Cristo. Desde então é anunciado o reino de Deus. Se o reino de Deus não era anunciado quando existia a lei e os profetas, é porque o reino de Deus, aqui na terra, ele só foi conhecido quando Jesus veio. E todo homem emprega força para entrar nele.
né? Então, irmãos, a gente viu esses exemplos que eu dei, né, de elementos que pertencem ao reino de Jeová. A gente vê que o reino de Jeová, ele é concreto, ele é físico, ele é palpável, né? Era aquele tabernáculo que se fazia, né, aquele espaço para execução de sacrifícios, né? Só que, irmãos, na oração do Pai Nosso, quando a gente vai orar o Pai Nosso, que a gente começa, Pai Nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino. Então, irmãos, quando a gente convida o reino de Deus para entrar em nós, a gente está invocando um reino espiritual, porque um reino físico não pode entrar em nós. E Jesus também disse, olha, aquele reino de lei de profeta, que lá durou até João. Depois Jesus chegou, e tudo isso caiu, né? Jesus veio trazer uma nova proposta, uma proposta, irmãos, de salvação e de eternidade, porque a eternidade que existia no Velho Testamento era a eternidade que se valia de geração em geração, tá? Então, o que era eterno no Velho Testamento eram situações ou ideias ou ideologias ou religiões que se propagavam de geração a geração. Isso Jeová chamava de eterno. Mas Jesus veio trazer uma outra ideia de eternidade. Uma eternidade que não está presa ao tempo, que não está presa a relógio, nem à área geográfica. É o reino espiritual, quando eu falo, venha a nós o teu reino. Olha a importância, irmãos, desse reino de Deus que não é físico, tá? Esse reino de Deus que tem a ideia de eternidade. Então, eu queria que o pastor abrisse em Lucas 17, 20, que Jesus está sendo interrogado sobre esse reino, quando que esse reino viria, né? Então, eu queria que o pastor abrisse Lucas 17, 20. Lucas 17, 20. E interrogado pelos fariseus sobre quando havia de vir o reino de Deus, respondeu-lhes e disse, o reino de Deus não vem com aparência exterior. Sabe aquela aparência exterior que vocês conheciam? Dos reis de Israel, das guerras, do sacrifício, não. O reino de Deus não vem com aparência exterior. Nem dirão, ei-lo ali, aqui, ei-lo ali. Quer dizer, não é delimitado por áreas geográficas, não país. Porque eis que o reino de Deus está entre vós. Quem estava entre eles? Jesus Cristo. Então, quem estava em Jesus estava com o reino de Deus, né? Então, tudo que os judeus prezavam muito, irmãos, né? Que era o tabernáculo, que eram os templos, né? As sinagogas. Jesus fala, olha, não é nada de aparência exterior, né? Não é roupas bordadas com linho fino, bordadas com fios de ouro, que os sacerdotes vestiam. Não, o reino de Deus não tem aparência física. Porque, na verdade, irmãos, o reino de Deus se refere ao governo de Deus em nossas vidas, né? O governo de Deus não é o poder de Deus. O governo de Deus é eu estar submetida à vontade de Deus. Esse é o governo de Deus. Inclusive, se você tiver paciência de procurar lá no nosso canal do YouTube, tem um estudo específico dizendo o governo de Deus, né? E aqui, Jesus, ele dá a ideia, quando você tiver o governo de Deus na sua vida, o reino de Deus
chegou até você. Então, olha, irmão, só recapitulando, o reino do Pai sempre existiu, mas não era conhecido de nós. O reino de Jeová começou em Adão, depois Noé, depois veio Moisés, depois vieram os reis de Israel e todo o cerimonial da lei. Tudo isso, irmão, se refere ao reino de Jeová. Agora, depois, quando Jesus vem, existe um marco onde ele interrompe o reino de Jeová para os que estão sob o seu governo, sob o governo de Jesus. E quem estiver sob o governo de Jesus terá o reino de Deus dentro dele, porque o reino de Deus não vem com aparência física. Vocês entenderam o resuminho que eu fiz, né? Então, a estar na igreja cristã, irmãos, que muitas pessoas às vezes confundem isso. Estar na igreja cristã não é estar no reino de Deus. Por quê? Porque a igreja cristã, ela é formada pelo joio e pelo trigo. Ah, Jesus fala, não arranque, não, deixa que na ceifa final que vai ser separado o joio do trigo, né? Para que retirando o joio, você não arranque o trigo antes da hora, ou não enfraqueça o trigo, né? Então, estar na igreja não é estar no reino de Deus, irmãos, que vocês devem conhecer muitas pessoas que, inclusive, estão na igreja, mas não têm o governo de Cristo na vida delas. Elas estão lá somente como ouvintes e espectadores, e não como verdadeiros atores daquele enredo, né? Vocês entenderam, né? A pessoa, ela está na igreja, mas ela não se envolve, ela não paga o preço de ser cristã, ela não fala de Jesus, às vezes os vizinhos nem sabem que ela é cristã, né? Porque ela não demonstra isso nos atos na vida dela. Mas aí ela gosta muito de ir lá na igreja, porque falam palavras bonitas, ela se sente abençoada, aí chega domingo, ela vai na igreja. Aí, de segunda a sábado, ela age como uma pessoa do mundo. Isso aí não é ser cristão, isso aí é ser frequentador da igreja. Isso aí não é estar no reino de Deus. Isso aí é estar na igreja. Vocês entenderam também a diferença, né, irmãos? Então, para eu pertencer ao reino de Deus, eu tenho que, como que, refletir a imagem de Cristo através da minha vida, né? Eu tenho que demonstrar que Cristo está dentro de mim, e não demonstrar que os atos da minha vida são governados por mim. Não, os atos da minha vida, irmãos, tem que ser governados por Jesus Cristo. E nós temos que refletir em espelho a imagem de Cristo, né? Vocês veem a responsabilidade do cristão, né? Por isso que na Bíblia fala, aquele versículo, né? Senhor, Senhor, né? Fizemos tantas maravilhas em teu nome. Jesus fala, nunca vos conheci, vós que praticais a iniquidade. Né? Então, irmãos, não é estar na igreja sinônimo de estar no reino de Deus. Né? Vamos observar muito isso. Né? Porque se eu estou na igreja, eu gosto das coisas de Deus, eu gosto de ouvir de Deus, eu tenho prazer em obedecer a Deus, eu tenho prazer em orar, eu tenho prazer em louvar a Deus, né? Isso aí quer dizer que eu estou envolvida com as coisas do reino de Deus, né? Eu estou sendo gerada pela palavra de Deus. Por isso, irmãos, que tem, além de Lucas 16, vocês sabem que eu tenho um versículo que eu falo em toda a pregação, que é João 1,12, mas eu queria que o pastor abrisse em João 1,11, o versículo anterior, para que a gente possa entender melhor o João 1,12, né? Porque, irmãos, quando Jesus nos dá um poder, é um poder para transformação, para a gente se transformar em outra coisa. Então, João 1,11 fala assim,
veio, né, Jesus veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Então, não é o fato de ser judeu ou de ser cristão, você tem que receber a Cristo na sua vida. Ele tem que ocupar um lugar na sua vida. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Então, você recebeu a Cristo, então você recebe um poder de transformação. Porque, irmãos, o cristão que ele aceita Jesus, ele não é um cristão terminado. Ele vai receber um poder para ele se transformar no Filho de Deus. É um poder de transformação, né? Então, João 3,5, que é aquela história de Nicodemos, que eu queria que o pastor abrisse, está em João, pastor, vai em João 3,5, porque tem que existir, irmãos, uma transformação tão grande daquele velho homem feito por Jeová em Gênesis, que o homem vai chegar e vai falar, não, olha, eu não sou mais aquele homem velho. João 3,5 fala assim, Jesus respondeu, na verdade, te digo, que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar aonde, irmãos? No reino de Deus. Olha aqui, o reino de Deus como é importante. Para eu entrar no reino de Deus, eu tenho que ser um novo homem, eu tenho que ser uma nova criatura. Não é aquele crente, aquele cristão desleixado que fala, no final todo mundo entra porque Deus é misericordioso. Não, irmãos. A gente tem que nascer de novo. Aquele velho homem que muitas vezes a gente fica acalentando, tem que morrer para que um novo homem nasça. Senão, aqui está dizendo, olha, se você não nascer de novo, você não vai entrar no reino de Deus. Se for aquela criaturinha lá, aquela velha criatura, que você acha que eu morri assim, eu vou ser sempre assim. Não, eu nasci assim, vou ser sempre assim e vou morrer assim. Isso não te dá o passaporte para entrar no reino de Deus. Tá? É uma transformação, irmãos. Por isso que o reino de Deus tem a ver com a gente ser como criança, né? Porque criança se transforma. Então, a gente sabe também, irmãos, que Deus, ele fala que ele é pai de família, tá? Como Deus é pai de família, pelo fato de Deus ser pai de família, isso está em Efésios 3,14, não precisa de abrir, pastor. Deus é pai de família, então, se eu sou seu filho, eu estou no seu reino, né? A gente já viu, irmãos, que o homem natural, o homem quando nasce, ele nasce à imagem e semelhança dos Elohims que o criaram, imagem e semelhança de Jeová. Automaticamente, ele está no reino de Jeová. O reino de Jeová, que a gente viu em Lucas 16, e quando fala que a lei e os profetas terminaram em João Batista, mas para quem não está em Cristo, esse reino continua, porque é um reino natural. Você tem que sair desse reino através do novo nascimento. Mas esse reino de Jeová é um reino que, se você não fizer nada na vida, você está nele, tá? Que é o reino das trevas, que a gente já viu, né? E eu queria que o pastor abrisse em 1 Pedro 1,23. Irmãos, eu tô lendo versículos bastante conhecidos, porque a gente quer fechar tudo no reino de Deus, tá? Que fala também, esse 1 Pedro 1,23, fala também sobre a necessidade do novo nascimento para entrar no reino de Deus. Sendo de novo gerados, não de semente corruptível, mas da incorruptível, pela palavra de Deus viva que permanece para sempre. Vocês viram que interessante aqui, irmãos, esse 1 Pedro 1,23, que fala que nós somos gerados pela palavra. Por isso, irmãos, Bíblia
palavra de Deus, Bíblia. Por isso que esses estudos, irmãos, eu sempre falo, eu não sei pregar direito, mas eu sei fazer um bom estudo, tá? Porque o estudo, você usa a palavra, e a palavra de Deus, ela já é autoexplicativa, né? Então, quando a gente fala que a gente vai ser de novo gerada, a gente sabe que as coisas velhas já passaram, tudo se fez novo, e para entrar no reino de Deus, a gente tem que ser essa nova criatura, né? Então, irmãos, esse homem velho, eu não precisa de abrir, pastor, mas quem estiver anotando, em Efésios 4:22, fala assim, você tem que se despojar do velho homem, que ele se corrompe, esse homem feito por Jeová, ele se corrompe pelas concupiscências do engano, e você tem que se renovar espiritualmente, pelo espírito da vossa mente, e nos revestir de um novo homem que é criado segundo Deus em verdadeira justiça e santidade. Irmãos, olha essa passagem, irmãos, de Efésios 4:22, é, como dizem, maravilhinda, é linda, é maravilhosa, irmãos, tá? Nós temos que nos despojar do velho homem e nos revestir daquele que é criado segundo Deus, em verdadeira justiça e santidade, irmãos. Então, a gente já sabe, irmãos, que antes de Jesus estávamos em trevas, né? E Jesus veio e nos tirou da potestade das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Olha, irmãos, estávamos em trevas. Por isso que nós temos que dar graças. Pastor, se o pastor puder abrir Colossenses 1:12, que esse versículo, irmãos, eu acho que não dá para a gente passar muito rápido nele, porque é muito profundo, irmãos, isso. Estou falando de reino de Deus. Colossenses 1:12, dando graças ao Pai que nos fez idôneos através de Cristo, né, entre parênteses, para participar da herança dos santos da luz, o qual nos tirou da potestade das trevas. Irmãos, nós estávamos nas trevas de Jeová, nas trevas desse mundo, e Jesus vem e nos tira da potestade das trevas e nos transporta para o reino do Filho do seu amor, para o reino de Cristo, em quem temos a redenção pelo seu sangue, a saber, a remissão dos pecados. Irmãos, esses versículos são tão conhecidos e são tão chaves, que falam do reino de Deus. A única maneira de entrarmos no reino de Deus é através da redenção do sangue do seu Filho para a nossa remissão. Antes eu era mentiroso, eu era invejoso, eu era malicioso, eu era fofoqueiro, eu era pecador. Aí eu tive uma experiência sobrenatural com Jesus. Aí eu tive uma transformação que começou a mudar a minha vida. Vocês entenderam a transformação de Cristo, do velho para o novo? Aí eu começo a ter fome e sede da palavra de Deus, irmãos. E a palavra vai gerando em mim uma mudança. Eu quero entrar em outro reino, porque eu vejo que esse reino aqui tem muita coisa que me desagrada, né? E aí o que eu quero? Eu quero seguir meu mestre Jesus. Vocês veem, irmãos, como que se dá paulatinamente, devagar, essa transformação do reino das trevas para o reino da luz. E tudo isso, irmãos, começa na conversão do homem, começa quando o Espírito Santo toca no coração, e a pessoa começa a ficar curiosa por Jesus. Quem é esse Jesus? Quem é esse Jesus que meu vizinho, que meu colega de trabalho falou? Quem é esse Jesus que essa pessoa orou por mim numa dificuldade e começou a transformar meu coração? Aí a pessoa começa a ter curiosidade de saber quem é Jesus. Então, irmãos, em Atos 2:37, se o pastor puder abrir,
que fala dessa transformação. Olha, meu coração está querendo conhecer mais, porque se não existir esses passos, irmãos, do arrependimento, do batismo, não vai existir a entrada no reino de Deus. Então, em Atos 2:37, fala assim: ouvindo eles isto, compungiram-se em seu coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, irmãos meus? E disse-lhes Pedro: arrependei-vos e cada um de vós seja batizados em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. Então, irmãos, tem que haver essa conversão, esse arrependimento. E depois desse arrependimento tem que vir o batismo, irmãos. E através desse arrependimento e desse batismo, os pecados vão sendo apagados. Os pecados vão sendo apagados. E arrependimento, irmãos, não é remorso. Arrependimento é você reconhecer que você estava no caminho da perdição e buscar um outro caminho, é mudança de comportamento. Arrependimento tem a ver com conversão. Estou indo nessa direção e vou mudar a minha direção. É sepultar o velho homem, é saber que os valores que eu tinha antes não servem para entrar no reino de Deus, porque para entrar no reino de Deus, como a gente viu em João 3, você tem que ter um novo nascimento, né? O Senhor, irmãos, não quer que ninguém se perca. Às vezes alguém pode pensar: nossa, a promessa do Senhor está tão tardia. Deus tem um momento certo para que o governo de Deus esteja em nossas vidas. É porque nós vimos, irmãos, que o reino de Deus não é comida nem bebida, é justiça, é paz, né? Então, irmãos, a gente sabe que os impuros, os devassos, os idólatras, os efeminados, os sodomitas, os ladrões, os avarentos, os bêbados, os maldizentes, os roubadores não vão herdar o reino de Deus. E isso, irmãos, só para eu me respaldar, não foi eu que falei, está em 1 Coríntios 6, 9 e 10, tá, pastor? Não precisa de abrir. A Bíblia também fala muito, irmãos, deixar a mentira, porque a mentira pertence ao velho homem, e esse velho homem não vai herdar o reino de Deus. A Bíblia fala: olha, quanto ao trato passado, se despoja do velho homem que se corrompe. Você tem que ter uma renovação espiritual e se revestir de um novo homem, né? Deixar a mentira, fala a verdade. Isso aí, irmãos, é primordial para você entrar no reino de Deus, porque se você continua com os mesmos atos e ações da velha criatura, isso quer dizer que você não se converteu, que você não se arrependeu, né? É inconcebível, irmãos, alguém falar que é cristão e enganar outra pessoa, furtar, se encostar, não querer trabalhar, sabe, irmãos? Isso aí tudo faz. A Bíblia fala com clareza, tá? Em Efésios 4, no finalzinho de Efésios 4, de 22 até 30, eu não vou ler, mas se você estiver anotando, irmão, se você gostar de Bíblia e estiver anotando, vai lá, vocês vão ver, sabe? Aquele que furtava, não furta, não saia da sua boca nenhuma palavra torpe, né? Não entristeçais o Espírito Santo de Deus. Então, irmãos, são muitos atos que são, vamos dizer assim, consequência da sua conversão, né? Porque eu disse para vocês, o homem natural, irmãos, às vezes ele pode ter até aparência de piedade, né? Mas ele, ou mais cedo ou mais tarde, ele vai revelar do seu íntimo ações e pensamentos do velho homem, que vão desagradar a Deus. Por mais correto que ele seja aos seus próprios olhos, correto, trabalhador, cumpridor de deveres, né? Que essas pessoas, às vezes, são mais difíceis de se converter, porque elas se julgam perfeitas. E ninguém é perfeito diante de Deus, né? A gente, irmãos,
estamos vivendo um momento político, a gente ouve e vê muita mentira, muitos homens tiranos, cruéis, irmãos. A gente ouve falar, inclusive, de outros países que, por ideologias ou por diferenças de opinião, muitas pessoas são mortas por problemas religiosos, países que perseguem cristãos. Alguns homens, irmãos, alguns partidos políticos são capazes de roubar, de ser corruptos, e depois quererem de novo ser presidentes. Olha, não estou me referindo a ninguém, eu só dando um exemplo, tá? Se vocês pensarem em alguém, talvez seja esse alguém mesmo, né? Eles querem voltar a governar um país depois de roubar, depois de massacrar o povo, irmãos, porque quem rouba, rouba da saúde, rouba da educação, né? Irmãos, nós vivemos num mundo em que muitos doutrinam crianças para sexualizá-las precocemente, muitos querem acabar com crianças no ventre através de aborto, ou destruir jovens através de drogas. Irmãos, nós vivemos num mundo podre, de mentiras. E Jesus nos dá uma oportunidade de estarmos dentro de uma bolha de pureza, de justiça, né? Através de Jesus Cristo. Esse é o reino de Deus, porque, na verdade, irmãos, o reino do Pai, logicamente, está no céu, mas Deus nos dá a oportunidade de estarmos gozando já desse reino enquanto estamos aqui na terra. Por isso tem aquele versículo que fala que estamos assentados em lugares celestiais. Amém, irmãos? Irmãos, eu ainda não cheguei na metade do estudo, tá? Então, eu vou parar aqui. Vocês já têm bastante informação, e eu vou continuar esse estudo, ou no próximo domingo, às 18 horas, os irmãos podem se conectar, ou daqui a 15 dias, o pastor vai decidir o que ele achar melhor, tá? Mas vocês já entenderam, irmãos, pelo menos a primeira parte, porque eu tenho muita informação ainda aqui, e senão o estudo vai ficar prejudicado. Existe o reino de Cristo que foi conhecido aqui na Terra quando Cristo veio, quando Cristo falou, esse reino já está entre vós. E existe o homem individualmente entrar no reino quando ele se transforma em novo homem e o governo de Jesus começa a atuar na vida dele. Aí ele pode dizer que ele pertence ao reino de Deus. Então, irmãos, eu vou terminar aqui, eu vou fazer só uma pequena oração para a gente finalizar essa primeira parte, mas a gente vai retornar depois, que a gente tem muito a falar ainda sobre o reino de Jeová e as diferenças do reino de Cristo com o reino de Jeová, e como Jeová agia no reino dele, que a gente praticamente não falou muito sobre o reino de Jeová. Amém? Senhor Deus, nós te glorificamos e te bendizemos nessa hora, Senhor. A tua palavra, Senhor, é tão linda, Senhor, é tão eficaz, Pai. E nós queremos, Senhor, usufruir, Senhor, desta maravilha da tua palavra, Pai. Que essas palavras, Senhor Deus, ditas aqui, sejam seladas em nosso coração, para que realmente exista uma transformação em nossas vidas, para que realmente, Senhor, nós possamos ser participantes do teu reino, Pai. Eu entrego, Senhor, todos que forem ouvir essa palavra em tuas mãos, para que o teu Espírito Santo possa agir em cada coração, Pai. Eu oro em nome de Jesus. Amém.